Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula para a galera aí, uma aula aí muito gostosa, uma aula muito tranquila. O assunto de hoje chama-se reengenharia. Professor, rapidão, o que significa reengenharia? Gente, reengenharia, aliás, não é o que significa, o que é reengenharia? Gente, reengenharia é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta da administração, que ela é aplicada em determinados casos, né? Nós vamos aprender nesta aula quais os casos que ela é aplicada, quais são as suas principais características. É um assunto muito tranquilo, é um assunto muito fácil, que eu tenho certeza, se o aluno assistir até o final da aula, assistir essa aula, nós vamos fazer exercício do começo ao final da aula, são vários exercícios, eu tenho certeza que você estará preparado para qualquer prova de concurso, qualquer banca sobre o assunto reengenharia. Bacana? Vamos começar a aula, reengenharia, né? Professor, faz aquele famoso link deste assunto com os demais assuntos da administração. Bacana, vamos lá, né? Primeiramente, olha só, preste atenção, para você que quer ficar super competitivo em engenharia. Ó, esse assunto reengenharia, ele está vinculado aí em dois outros assuntos da administração. Primeiro, gestão de processos. Por quê, professor? Porque a reengenharia nada mais é também que uma gestão de processos, só que o foco agora do processo não é modelagem, tá certo? Não é melhoria, é o quê? É uma revisão drástica, começando do zero, é folha em branco, começar do zero o quê? Os processos da organização. Então, a reengenharia ela está vinculada ao assunto de gestão de processos. No assunto de gestão de processos, nós temos um bloco de aulas aí que se complementam, é muito importante para que os alunos tenham esse conhecimento sistêmico. Primeira aula, gestão de processos. Segunda aula, mapeamento de processos. Terceira aula, fluxograma. 4, indicadores. 5, e o quinto aqui, reengenharia, né? Eu vou colocar mais uma aqui, 6, que é o Dowsizer, né? Então, se os alunos aí assistirem essas 6 videoaulas aí, eu tenho certeza que no assunto reengenharia, mapeamento de processos, indicadores, fluxograma, Dowsizer, gestão de processos vão ficar top. E são todos os assuntos relacionados com engenharia. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que o assunto reengenharia está vinculado, é a gestão da qualidade total. Tá certo? Qualidade total, gestão da qualidade, são assuntos também aí vinculados ao assunto de reengenharia. Inclusive, o professor, como sempre, eu demoro aí de 4 a 5 horas para preparar cada videoaula, porque o professor pega todos os exercícios, todas as questões de prova sobre o assunto, faço uma a uma para identificar os perfis, como é que as bancas estão cobrando. E como é que as bancas estão cobrando o assunto reengenharia? Olha, poucas questões de prova estão sendo cobradas isoladas, ou seja, somente reengenharia. Normalmente, o examinador cobra reengenharia comparando com qualidade total. Ou seja, para você ficar top de linha, para você ficar altamente competitivo, tem que estudar também as aulas lá de qualidade total. Bacana? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Feitas essas considerações iniciais, considerações essas muito importantes, resumindo as considerações, o assunto reengenharia faz parte também do assunto de gestão por processos e faz parte também do assunto de qualidade total. Bacana? Professor, o que significa, tá, essa palavra reengenharia? Gente, ó, é engenharia, tá? Re significa novamente, não é isso? Ou seja, significa fazer uma nova engenharia. Isso que é o significado da palavra reengenharia, né? Então, olha só. Reengenharia significa fazer uma nova engenharia na estrutura organizacional. Professor, como assim, professor? Olha só, nós temos a organização, tá? Ela já está operando normalmente, tranquilo, naquela seu status quo, naquela estabilidade. Vem um processo de reengenharia. O que ele vai fazer? Ele vai parar todo aquele processo, tá? E vai fazer um novo processo, não considerando o processo anterior, mas do zero. Daí, um novo processo, isso chama-se reengenharia. Professor, tem prós e contras? Sim, tem prós e contras. Nós vamos estudar todos esses prós e contras aqui nessa aula. Pode ter certeza que vocês vão ficar super competitivos, né? Já já eu vou falar do contexto na qual
essa ferramenta da administração foi criada, né? Falando em criação, tá? Nós temos aqui o conceito oficial de engenharia. É muito importante isso, né? Antes de nós lermos aqui o conceito original da engenharia, chamo a atenção para você o seguinte, ó, nesse nome, Michael Hammer, cara, concurseiro, principalmente nas questões de administração pública, de administração geral, gestão de pessoas, administração de materiais, são as aulas do professor Luiz Antônio, né? Inclusive, também eu dou aula de arquivologia e conhecimentos bancários, né? O que acontece, cara? O aluno tem que sair na frente dos outros. Então, todas as vezes, preste atenção, que no comando da questão, você está lá, né? Às vezes o cara coloca um texto meramente ilustrativo no comando da questão gigante, né? Aí vem uma linhazinha. E nesse texto gigante, lá tem a fonte do texto, ó, Michael Hammer. Cara, falou nesse nome do Michael Hammer, você vai considerar o quê? Cara, o texto diz respeito à engenharia, tá certo? Dica para a galera aí, dica altamente competitiva. Comigo aqui, né? Conceito segundo Michael Hammer. Isso aqui é um conceito oficial. Comigo? Consiste no repensar fundamental e no redesenhar. Olha, redesenhar vem de reengenharia, ó. O repensar fundamental. Vou marcar essa palavra aqui, que eu tenho que explicar para vocês. Tá. E no desenhar radical dos processos com o objetivo de obter melhorias drásticas, tá? Nas medidas contemporâneas críticas da performance da empresa, seja nos custos, na qualidade, nos serviços ou no tempo. Então está aqui, né? De novo, consiste no repensar fundamental e no redesenhar radical dos processos de trabalho com o objetivo de obter melhorias drásticas nas medidas contemporâneas críticas da performance da empresa, seja nos custos, na qualidade, no serviço ou no tempo. Professor, o que é repensar do fundamental? Tá? É o seguinte, na essência da organização. O professor vai trazer um exemplo para vocês, o seguinte, tá? De um processo que passou por uma reengenharia, né? E nesse processo, nós tínhamos, lá da produção até a entrega ao cliente, 9 etapas, 9 dias, cada dia era uma etapa. Passou por um processo de reengenharia, e nesse aspecto do fundamental, ele encurtou de 9 para 2. Ou seja, o fundamental é aquele essência, tá certo? Por quê? Porque às vezes a organização ela vai crescendo, ela vai tomando novas proporções e vai criando controle sobre controle, esse controle sobre controle, controles inúteis, e o negócio vai só esticando. E esses controles e esses procedimentos não são fundamentais, ou seja, a reengenharia faz pensar naquilo que é objetivo, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que realmente é importante no processo produtivo da organização. Então, isso é o fundamental, ou seja, somente no principal. Ele repensa o principal, né? Não no acessório. Nas organizações, na vida pessoal, isso eu falo com bastante conforto. O que acontece nesse contexto? Às vezes, nós temos duas situações, uma que é principal, outra secundária. Nós envidamos nosso maior tempo na secundária, não no principal, ou seja, no fundamental. Então, a reengenharia faz pensar um negócio, aquilo que é fundamental para a organização. Tá? Isso, inclusive, é um princípio da reengenharia. Isso aí nós vamos fazer questões de prova ainda hoje. Esse fundamental o aluno tem que entender. Professor, redesenhar radical. O que é redesenhar radical? Já está tendo um processo de trabalho em andamento. O radical é desconsiderar esse processo e começar um novo do zero. Tá? Ó, radical do quê? Processos, não de trabalho, não de tarefas, né? Para que ele quer isso? Para ter melhorias drásticas no resultado. Então, isso aqui é um conceito básico da engenharia, segundo Michael Hammer. E eu digo para vocês que esse conceito aqui pode estar muito bem no comando de uma questão e o cara perguntar o que esse cara aqui trata, qual que é a ferramenta da administração. Trata-se da
reengenharia. De novo, consiste no repensar fundamental e no redesenhar radical dos processos de trabalho com o objetivo de obter melhorias drásticas nas medidas contemporâneas críticas da performance da empresa, seja nos custos, na qualidade, no serviço ou no tempo. Ou seja, para que tudo isso? Porque ele quer ter o quê? Uma performance altamente elevada da empresa, seja nos custos de produção, seja na qualidade do produto ou serviço, ou no tempo da organização. Rapidamente, esse processo de reengenharia, então nós temos dois caras aí que preconizaram isso. Primeiro, Michael Hammer, e o segundo, James, né? Vamos estudar aqui o Michael Hammer, então considerado um dos pais da reengenharia mundial, né? Quem que é esse cara? Engenheiro norte-americano, autor de gestão e ex-professor de ciência da computação de Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, conhecido como um dos fundadores da gestão da teoria de processo de negócio da reengenharia. Então, aqui, apresentando nossos queridos alunos, Michael Hammer, né? E o outro grande pensador também foi o James Champy, né? James Champy, esse sujeito simpático aqui, foi o outro também que influenciou bastante. Professor, por que você explica isso, né? Como eu falei, o aluno tem que se situar, né? O examinador pode muito bem, claro, é muito fácil colocar lá Michael Hammer, todo mundo aí sabe que esse cara está vinculado à reengenharia, mas ele pode também colocar esse sujeito aqui chamado James, né? Champy, né? Vamos ler. Engenheiro civil norte-americano, presidente da consultoria CSC Indexes, sediada em Boston, é um dos autores do conceito de gestão mais popular dos anos 90, a reengenharia, e defensor de um processo de visão orientada de gestão empresarial. É referido como um dos mais influentes consultores de todos os tempos. Bacana, fechou, né? Então, nós temos aí o James e o Michael Hammer, os dois grandes pensadores da reengenharia. Pronto, acabou. Tá? Parte introdutória, o professor já conseguiu explicar para vocês. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Professor, explica um pouquinho o contexto que foi criado a reengenharia. Por que fez necessário utilizar uma ferramenta dessa, né, drástica, radical, né? É muito simples, né? O que acontece? Vamos falar um pouquinho da história da administração para vocês entenderem essa perspectiva, né? A administração como ciência começou lá no início de 1910, 5, né? Com a teoria científica, aí veio a teoria neoclássica, muito importante no mundo administrativo. As organizações passaram a trabalhar muito mais profissionalmente, administrar seus recursos humanos. E as organizações, é claro, como a ciência da administração cada vez evolui mais, as organizações foram crescendo um pouco mais, foi se transformando um pouco mais burocratizadas, um pouco mais lentas, não é isso? E na década de 80, nós tivemos o seguinte, nós tivemos um processo de globalização muito acelerado na década de 80 e início da década de 90. Ou seja, as organizações ainda estavam com aquela mentalidade, tá? uma mentalidade de estabilidade, uma mentalidade com os meios produtivos atuais, e precisava do seguinte, precisava dar um norte, né? As empresas, principalmente as empresas americanas, precisavam dar um salto de produtividade. Naquele momento da história, lá, década de 80, fins da década de 80, início da década de 90, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o tigre asiático chamado Japão. O Japão lá com um processo de qualidade total em pleno vapor, tá? Pleno vapor, as indústrias produzindo cada vez mais, competindo com as indústrias americanas, né? Então, os Estados Unidos precisava repensar as indústrias, repensar a administração. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de
de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Foi! Clique LAC.